Para garantir seu lugar no topo, ele fez a escolha que parecia óbvia. Trocou a namorada de origem simples pela herdeira de uma fortuna reluzente. Ele a humilhou, zombou de sua família e a descartou. Mas quando os castelos de vidro da herdeira começaram a ruir, e ele descobriu que a origem humilde de sua ex-namorada escondia uma riqueza e um legado que anões faziam seu império parecer, seu mundo desabou. Ele havia jogado fora um tesouro inestimável para ficar com um punhado de pó brilhante. Se você acredita que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária e que o orgulho sempre precede a queda, curta este vídeo e se inscreva no canal. A história de Lyra e a lição que ela ensinou a Ricardo precisam ser contadas. Ricardo, o jovem e ambicioso presidente da construtora Vértice, era um homem que via o mundo como uma série de degraus a serem escalados. Cada relacionamento, cada acordo, era um movimento calculado em seu grande tabuleiro de xadrez rumo ao topo. Por 2 anos, a peça mais constante em sua vida foi Lyra. Ela era seu porto seguro, uma artista de cerâmica com mãos gentis e um sorriso que podia acalmar a mais feroz de suas tempestades. Eles se conheceram antes de ele ser o presidente Ricardo, quando ele era apenas um arquiteto sonhador. Lyra o amava por quem ele era, não pelo que ele estava se tornando. Ela vinha de uma família que administrava uma pequena e respeitada oficina de cerâmica artesanal, a Casa de Argila, um negócio que passava de geração em geração. Para Lyra, era um lugar de beleza e tradição. Para Ricardo, à medida que sua ambição crescia, a oficina começou a parecer um símbolo de estagnação, uma origem humilde que manchava sua imagem de futuro titã da indústria. A pressão para se livrar dessa mancha veio na forma de Verônica, a filha do magnata do aço, o Sr. Bastos. Verônica era tudo o que Lyra não era: barulhenta, ostensiva e com um sobrenome que abria todas as portas. Ela via Ricardo não como um homem, mas como um prêmio a ser conquistado, um parceiro de poder que solidificaria a posição de sua própria família. Ela começou a persegui-lo em eventos sociais, seu desprezo por Lyra mal disfarçado em comentários venenosos. Uma ceramista? Que adorável, ela dizia com um sorriso falso. É tão bom ter um passatempo pitoresco. Cada palavra era um pequeno corte, projetado para fazer Ricardo sentir que Lyra era um fardo para sua ascensão. O ponto de ruptura aconteceu na noite da Gala Anual de Construtores, o evento mais importante do setor. Ricardo precisava garantir um contrato gigantesco para um novo complexo de luxo. E a influência do pai de Verônica era a chave. Verônica, sabendo disso, garantiu que Lyra se sentisse como uma estranha em seu próprio relacionamento. Lyra, tentando apoiar Ricardo, usou suas economias para comprar um vestido elegante, mas simples. Ao lado do vestido de Verônica, coberto de cristais e custando o equivalente a um carro, Lyra se sentia como uma flor do campo em um jardim de plantas exóticas. O ato final da humilhação foi orquestrado com uma crueldade teatral. Após o jantar, Ricardo, Verônica e seu pai estavam conversando com o investidor principal do projeto. Lyra se aproximou para se juntar a eles. Verônica a viu e, com um sorriso de tubarão, disse em voz alta para que todos ouvissem: Ricardo, querido, sua amiga parece um pouco perdida. Talvez ela devesse esperar com os outros assistentes. O insulto foi claro e brutal. Ela não era apenas inadequada, ela era da classe dos serviçais. Lyra olhou para Ricardo, esperando que ele a defendesse, que colocasse aquela mulher em seu lugar. Em vez disso, ela viu algo em seus olhos que quebrou seu coração em 1000 pedaços. Vergonha. Ele estava com vergonha dela. Ricardo, vendo os olhos do investidor e do Sr. Bastos sobre ele, fez sua escolha. Ele deu um passo sutil para o lado, criando uma distância física entre ele e Lyra. Ele deu a Verônica um sorriso forçado e disse: Verônica tem razão. Lyra, este não é o seu lugar. Por que você não nos espera no saguão? Ele não a descartou apenas. Ele a exilou na frente do mundo que ele tanto desejava conquistar. Ele a sacrificou no altar de sua ambição.
Lágrimas quentes de humilhação brotaram nos olhos de Lyra. Ela não disse uma palavra. Apenas se virou e caminhou para fora do salão de baile, cada passo um eco de seu coração se partindo. Ela não esperou no saguão. Ela pegou um táxi e foi para casa. Não para o apartamento moderno e frio que dividia com Ricardo, mas para a casa de seus pais, o lugar com o cheiro reconfortante de argila e madeira queimada. Naquela noite, Ricardo celebrou a garantia de seu contrato, o brinde com Verônica e seu pai selando seu futuro brilhante. Ele se disse que havia feito o que era necessário. Mal sabia ele que, na busca por uma fortuna de vidro, ele acabara de jogar fora um tesouro de valor incalculável. Se a imagem de um homem humilhando a mulher que o ama por status te causa repulsa, comenta injustiça. A ruptura não foi um evento explosivo, foi um desaparecimento silencioso. Quando Ricardo voltou para o apartamento naquela noite, embriagado pelo sucesso e pelo champanhe caro, o espaço estava exatamente como ele havia deixado, com uma exceção notável. Todas as coisas de Lyra haviam sumido. Não havia roupas em seu lado do armário, nem produtos de beleza no banheiro. As cerâmicas artesanais que ela havia feito, que um dia trouxeram calor e cor ao apartamento minimalista dele, haviam desaparecido. A única coisa que ela deixou para trás foi uma chave sobre a mesa de centro de vidro. Não havia bilhete, nem recriminação. Apenas o silêncio. E para a vergonha de Ricardo, seu primeiro sentimento não foi de perda, mas de alívio. A ausência dela parecia o preço necessário para a sua liberdade de ascender. Nas semanas que se seguiram, Ricardo mergulhou de cabeça em seu novo mundo. O noivado com Verônica foi anunciado com grande alarde na imprensa. Um evento que o catapultou para o círculo mais íntimo da elite empresarial. Ele era o genro de ouro do magnata do aço, o novo príncipe da indústria da construção. O contrato que ele garantiu na gala foi apenas o começo. Com o apoio e as conexões do Sr. Bastos, a Vértice explodiu em crescimento, assumindo projetos cada vez maiores e mais lucrativos. Ele vivia uma vida de jatos particulares, reuniões em coberturas e jantares, onde o destino de bairros inteiros era decidido com um aperto de mãos. Ele se convenceu de que estava feliz. Ele se disse que a frieza e a superficialidade de Verônica eram um pequeno preço a pagar pela cadeira que ele agora ocupava na mesa dos poderosos. Enquanto isso, o exílio de Lyra foi um retorno às suas raízes. Ela se refugiou na casa de argila, o ateliê de sua família, um santuário de cheiro de terra molhada e do calor suave do forno. Os primeiros meses foram um borrão de dor silenciosa. Ela trabalhava no torno de oleiro por horas a fio, moldando a argila com uma fúria contida, cada vaso, cada tigela, uma manifestação de seu coração partido. Seus pais, vendo sua dor, não a pressionaram. Eles simplesmente a deixaram estar, oferecendo o conforto silencioso de sua presença. A comunidade de artesãos da qual faziam parte a envolveu não com pena, mas com um respeito tranquilo por sua arte e sua resiliência. O renascimento de Lyra não foi uma transformação em uma magnata corporativa. Foi algo mais profundo, um despertar de seu próprio valor e do legado que ela havia, em parte por causa de Ricardo, começado a subestimar. Um dia, um renomado colecionador de arte europeu, que estava de passagem pela cidade, visitou a casa de argila por acaso. Ele ficou fascinado, não pelas peças tradicionais, mas pelas novas criações de Lyra. As peças que ela havia feito em sua dor eram diferentes. As formas eram mais orgânicas e imperfeitas. Os esmaltes eram complexos, com rachaduras finas que pareciam veias, contando uma história de beleza encontrada na quebra. Isso, disse o colecionador, segurando um vaso com um esmalte que parecia lágrimas secas, não é apenas cerâmica, é arte. Tem uma alma. Ele comprou todas as peças que ela havia feito. E mais importante, ele a apresentou a uma galerista em Paris. A partir daquele momento, o mundo de Lyra começou a se expandir de uma forma que ela nunca havia imaginado. Suas peças, imbuídas de sua dor e resiliência, ressoaram com um público internacional. Ela foi convidada para exposições em Paris, Tóquio, Milão.
A menina da oficina de cerâmica estava se tornando um nome no mundo da arte de alta gama. Ela viajou, aprendeu novas técnicas, conheceu outros artistas. E com o sucesso, veio uma nova confiança. Ela percebeu que o mundo que Ricardo tanto valorizava, com seus contratos e arranha-céus, era apenas um tipo de mundo. O mundo dela, o da arte, da beleza e da herança cultural, tinha seu próprio poder, uma moeda diferente, mas não menos valiosa. Durante suas viagens, ela também começou a aprender sobre o lado comercial do mundo da arte. Ela aprendeu sobre leilões, sobre investimentos em arte, sobre como fundações culturais preservavam legados. E ela começou a entender a verdadeira natureza da fortuna de sua própria família. A Casa de Argila não era apenas uma pequena oficina. Era a face pública de um legado muito mais profundo. Sua família, por gerações, não apenas criava cerâmica. Eles eram guardiões silenciosos de uma das mais importantes coleções de arte e antiguidades asiáticas do mundo. Uma coleção reunida ao longo de séculos, de valor incalculável, não apenas em dinheiro, mas em significado cultural. Eles viviam de forma simples, não por necessidade, mas por escolha, acreditando que eram os zeladores, não os donos daquele tesouro. A verdadeira fortuna não estava em dinheiro no banco, mas nas histórias contidas em cada peça de porcelana da dinastia Ming, em cada pergaminho de caligrafia. Essa era a origem humilde que Ricardo havia zombado. A ironia era tão profunda que Lyra só conseguia sorrir. Ele a havia trocado pelo brilho do aço novo, sem saber que ela era a guardiã de um tesouro antigo e inestimável. Ela não sentia mais a necessidade de vingança. A própria vida estava se encarregando de escrever a reviravolta mais perfeita. 5 anos podem transformar um homem e redefinir o mundo. Para Ricardo foram 5 anos de ascensão vertiginosa. Casado com Verônica, ele agora era o herdeiro aparente do império de aço do Sr. Bastos, além de presidente de sua própria construtora, agora uma gigante no setor. Ele vivia em uma mansão que mais parecia uma fortaleza de vidro e cromo, um lugar frio e imponente que refletia perfeitamente sua vida. Seu casamento com Verônica era uma aliança de poder, uma parceria de negócios com benefícios sociais. Não havia calor nem a risada fácil que ele um dia compartilhou com Lyra. Verônica era obcecada por status, por festas, por ser vista. A vida deles era uma performance constante para as colunas sociais, exaustiva em sua superficialidade. Ele se dizia que era o preço do sucesso. Mas, nos momentos quietos da madrugada, quando olhava para a cidade de sua cobertura, ele sentia um vazio profundo, uma sensação persistente de que, ao ganhar o mundo, havia perdido algo essencial. A primeira rachadura em seu castelo de vidro apareceu na forma de um novo e ambicioso projeto. Ricardo queria construir o Museu de Arte Moderna mais espetacular da Ásia, um marco arquitetônico que solidificaria seu legado não apenas como um construtor, mas como um patrono das artes. Para isso, ele precisava de uma peça central para a coleção inaugural, algo que gerasse um burburinho internacional. Seu curador-chefe lhe falou de uma lenda no mundo da arte, a coleção da Lua Silenciosa, uma coleção quase mítica de antiguidades asiáticas, guardada por uma família reclusa por gerações. Ninguém sabia exatamente quem eram os guardiões, apenas que eram artesãos que viviam sob o nome Casa de Argila. O nome atingiu Ricardo como um soco no estômago. Casa de Argila. Lyra. Por 5 anos, ele deliberadamente evitou qualquer notícia sobre ela. Um ato de autopreservação para manter a culpa enterrada. Agora, o passado estava batendo à sua porta. Uma pesquisa rápida e chocante revelou o que ele não sabia. Lyra não era mais apenas a menina da oficina. Ela era uma artista de renome internacional. Seu nome estava associado a galerias de prestígio e a preços de leilão que o fizeram piscar. A mulher que ele descartou por sua origem humilde era agora uma figura de poder e influência no único mundo que ele não podia conquistar com dinheiro e aço: o mundo da cultura. Ele precisava daquela coleção. Sua reputação e o futuro do museu dependiam disso. Com o coração pesado de uma premonição,
que ele não conseguia nomear. Ele instruiu sua equipe a marcar uma reunião com os proprietários da coleção. A resposta que voltou foi um choque. A reunião não seria com os pais de Lyra, seria com a própria Lyra. Ela era a única administradora e porta-voz da coleção. O reencontro foi marcado para acontecer em terreno neutro, uma galeria de arte privada no centro da cidade. Ricardo foi sozinho. Ele entrou na galeria silenciosa, as paredes brancas adornadas com arte que valia mais do que alguns de seus prédios. E então, ele a viu. Ela estava de costas para ele, observando uma pintura. Os 5 anos haviam sido extraordinariamente gentis com ela. Ela não parecia mais a garota de suéteres confortáveis e jeans manchados de argila. Usava um vestido de linho de corte simples, mas inegavelmente caro, o cabelo preso em um coque solto que revelava a elegância de seu pescoço. Havia uma aura de calma e autoconfiança nela que era completamente nova. Ela se virou sentindo sua presença. Seus olhos se encontraram e para Ricardo foi como ser atingido por um raio. Não havia raiva no olhar dela, nem dor. Havia algo muito pior, uma indiferença polida. Ela o olhava como se ele fosse um estranho, um parceiro de negócios que ela estava encontrando pela primeira vez. Senhor Ricardo, ela disse, a voz calma e musical, mas com um novo tom de autoridade. Agradeço por vir. Por favor, sente-se. Ela gesticulou para 2 poltronas de couro. A formalidade foi uma bofetada. Ele, que um dia a chamou de Lyra com tanta facilidade, era agora Senhor Ricardo. Ele se sentou, sentindo-se estranhamente como o convidado, não o predador. Lyra, ele começou a voz rouca. É Senhora Lyra para você em um ambiente profissional. Ela o corrigiu suavemente, mas com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Entendo que você está interessado em exibir algumas peças da coleção da Lua Silenciosa em seu novo museu. Ela foi direto ao ponto, tratando-o com a mesma eficiência fria que ele um dia usou com seu pai. Ele tentou se recompor, voltar ao seu papel de negociador. Ele falou sobre o museu, sobre sua visão, sobre a importância cultural do projeto. Ela o ouviu pacientemente, a cabeça ligeiramente inclinada, a mesma expressão que usava ao avaliar a qualidade de um esmalte de cerâmica. Quando ele terminou, ela não falou sobre os termos do empréstimo das peças. Ela fez uma pergunta que o desarmou completamente. Diga-me, Senhor Ricardo. Ela disse, olhando-o diretamente nos olhos. Por que você quer construir um museu? O que você entende de arte? O que você entende sobre a alma de um objeto que sobreviveu há séculos, que foi passado de mão em mão, que carrega a história de dinastias? Você, um homem que constrói coisas com aço e vidro, coisas que são projetadas para serem demolidas em 50 anos? A pergunta não era sobre negócios, era sobre o caráter dele. Ela o estava desnudando, questionando sua própria essência, sua capacidade de entender o valor real das coisas. E ele, pela primeira vez em sua vida profissional, não tinha uma resposta. A mulher que ele havia humilhado por sua suposta falta de valor estava agora sentada em julgamento do valor dele. E ele estava falhando no teste. A obsessão em provar que ela estava errada, em provar que ele não era o homem superficial que ela via, começou a arder em seu peito uma necessidade desesperada de validação da única pessoa cujo respeito ele de repente percebeu que queria mais do que qualquer contrato. A pergunta de Lyra, suspensa no ar silencioso da galeria, foi o início de um novo e tortuoso capítulo na vida de Ricardo. Ele deixou a reunião sentindo-se exposto, despojado de sua armadura de sucesso. Ela não havia recusado seu pedido. Pior, ela o deixou em um limbo, dizendo que consideraria a proposta, depois que ele fornecesse um plano detalhado de curadoria que demonstrasse uma compreensão genuína do significado cultural da coleção. Era uma tarefa impossível, um teste que ela sabia que ele não poderia passar sozinho. Ele foi forçado a mergulhar em um mundo que desconhecia, a ler livros sobre história da arte, a consultar especialistas, tudo para tentar decifrar a linguagem da alma dela, a linguagem do valor real. As semanas que se seguiram se tornaram um jogo sutil de poder.
As comunicações deles eram estritamente profissionais, trocadas por e-mail entre suas equipes. Mas cada mensagem de Lyra continha um desafio implícito. Uma pergunta sobre a proveniência de uma peça, uma exigência sobre as condições climáticas da galeria que o forçava a ir além de sua superficialidade. Ele se viu passando noites em claro, não analisando plantas de edifícios, mas estudando a história de uma dinastia de ceramistas. E para sua própria surpresa, ele começou a se interessar. A beleza e a permanência daqueles objetos antigos ofereciam um contraste gritante com a natureza transitória de seus próprios arranha-céus. Pela primeira vez, ele começou a entender o que ela queria dizer sobre a alma de um objeto. Enquanto isso, seu mundo doméstico começava a se esfacelar. Verônica, que via o interesse de Ricardo pela coleção apenas como mais um negócio, ficou furiosa com a obsessão dele. É apenas um monte de potes velhos, Ricardo. Ela explodiu uma noite, depois que ele cancelou um jantar importante para participar de uma palestra sobre arte asiática. Por que você está perdendo tanto tempo com isso? Com ela? A menção a Lyra era carregada de veneno. Verônica, embora não soubesse da verdadeira extensão da fortuna da família de Lyra, sentia a mudança em seu marido. Ela via a admiração em seus olhos quando ele falava sobre a perícia de Lyra, e isso a aterrorizava. A garota da cerâmica que ela havia banido com tanta facilidade estava de volta, não como uma rival social, mas como uma rival intelectual, um campo em que Verônica não sabia como competir. A atração de Ricardo por Lyra não era mais sobre um desejo de reconquistá-la, mas sobre uma admiração genuína pela mulher que ela havia se tornado. Ele a via em eventos de arte, sempre cercada por pessoas que a ouviam com um respeito profundo. Ela se movia naquele mundo com uma graça e uma autoridade silenciosa, que ele nunca possuíra em seus próprios círculos de poder barulhentos. Ele se tornou um observador silencioso de sua vida, e cada nova descoberta sobre ela era como encontrar uma peça de um quebra-cabeça que ele não sabia que estava montando. A tensão atingiu um ponto crítico durante uma visita que ele foi forçado a fazer à Casa de Argila para inspecionar as condições de armazenamento da coleção. Foi a primeira vez que ele esteve lá desde que terminara com Lyra. O cheiro de argila e madeira queimada o atingiu com uma onda de nostalgia dolorosa. Lyra o guiou pelo ateliê e pelos cofres climatizados onde as peças da coleção eram mantidas. Ela falava sobre cada objeto não como uma proprietária, mas como uma guardiã, contando a história de cada vaso, de cada pintura. Eles estavam sozinhos em um dos cofres, observando um delicado conjunto de chá de porcelana. Este conjunto, disse Lyra a voz suave, pertenceu a uma poetisa que o usava enquanto escrevia. Dizem que ela acreditava que a beleza do objeto a ajudava a encontrar a beleza das palavras. Ricardo não estava olhando para o conjunto de chá. Estava olhando para ela, para a paixão em seus olhos, para a maneira como a luz do cofre iluminava seu rosto. Você ainda o ama? Ele perguntou de repente, a pergunta escapando antes que ele pudesse contê-la. O que ama? Ela perguntou confusa. O seu trabalho, a argila. Você ainda o ama? A pergunta era sobre o trabalho dela, mas ambos sabiam que era sobre algo mais. Ela o encarou, e pela primeira vez, o escudo de indiferença dela vacilou. Ele viu um lampejo da Lyra que ele conhecia, um vislumbre de uma dor antiga. Algumas coisas, ela disse, a voz pouco mais que um sussurro, são valiosas demais para serem descartadas. Elas se tornam parte de quem você é. A resposta foi uma facada no coração de Ricardo. Ele deu um passo em sua direção, o espaço frio do cofre de repente se tornando íntimo e carregado. Eu fui um tolo, Lyra, ele disse, a voz rouca. Eu olhei para o ouro e o aço e pensei que isso era riqueza. Eu não sabia de nada. Ele ergueu a mão, o desejo de tocar seu rosto, de se reconectar com o único tesouro real que ele já tivera, esmagador. O ar entre eles vibrava com 5 anos de palavras não ditas e um arrependimento que era tão palpável quanto as antigas cerâmicas que os cercavam. O momento de vulnerabilidade no cofre foi quebrado pela chegada de um assistente.
Mas a tensão que ele criou permaneceu, alterando a paisagem do relacionamento deles. Ricardo voltou para sua vida de vidro e aço, mas com uma nova e dolorosa clareza. A frase de Lyra, "Algumas coisas são valiosas demais para serem descartadas", ecoava em sua mente. Ele havia descartado o amor, a autenticidade, a alma. E em troca, ele havia ganhado o quê? Um casamento vazio e uma montanha de concreto. A verdadeira natureza de sua troca estava prestes a ser revelada. A crise começou no império do pai de Verônica. O Sr. Bastos, um homem que construiu sua fortuna sobre apostas agressivas e dívidas alavancadas, havia ido longe demais. Uma série de investimentos ruins no mercado internacional de commodities, combinada com a concorrência de novos produtores de aço, criou uma tempestade perfeita. O império de aço, que parecia tão sólido e inabalável, começou a mostrar rachaduras. Os credores estavam chamando. Os rumores no mercado estavam se espalhando e o Sr. Bastos estava em pânico. Sua solução foi desesperada e egoísta. Ele se aproximou de Ricardo, não como um sogro, mas como um credor chamando sua nota mais valiosa. Ele exigiu que Ricardo usasse a Vértice como garantia para um novo e maciço empréstimo para salvar a siderúrgica. Essencialmente, ele queria que Ricardo afundasse seu próprio navio para impedir que o dele afundasse primeiro. "É uma questão de família, Ricardo", ele rosnou, a fachada de afabilidade desaparecida, revelando o predador por baixo. "Você se casou com minha filha. A fortuna dela é a sua fortuna. Você nos deve isso." Ricardo ficou chocado com a brutalidade do pedido. Ele se recusou. Afundar sua própria empresa, que ele construiu com tanto esforço, por causa dos erros de jogo de seu sogro, era impensável. A recusa de Ricardo desencadeou a fúria de Verônica. "Como você ousa?" ela gritou com ele naquela noite em sua mansão fria. "Depois de tudo o que meu pai fez por você, ele lhe deu tudo. Este status, esta casa, a mim. Seu pai me deu oportunidades, Verônica. Ele não comprou minha empresa." Ele retrucou, a raiva finalmente fervendo. "Ele não é o dono de mim." Foi então que Verônica, em seu desespero e fúria, revelou a verdade feia que estava no cerne de seu mundo dourado. "Ele não comprou você? Não seja ingênuo, Ricardo." Ela riu, um som cruel. "Você acha que ele te acolheu porque gostou do seu rosto? A fortuna do papai não é o que parece. Metade dela é uma ilusão, uma montanha de dívidas escondida atrás de uma fachada de aço. Ele precisava de você. Ele precisava da sua empresa, a Vértice, com seus ativos reais e sua reputação limpa, para se fundir e esconder suas próprias perdas. Nosso casamento não foi sobre te elevar, foi sobre nos salvar." A revelação o atingiu com a força de um soco. A herdeira que ele havia escolhido, a fortuna reluzente pela qual ele havia trocado Lyra, era uma farsa, um castelo de cartas. Ele havia se casado com uma dívida, não com uma fortuna. A ironia era tão esmagadora que ele quase engasgou. Ele olhou para Verônica, para o pânico em seus olhos, para sua beleza que agora parecia vazia e desesperada, e viu a verdade. Ele havia trocado o ouro puro por latão folheado. Naquele momento de clareza devastadora, ele entendeu o que Lyra queria dizer sobre o valor real. A fortuna da família dela não estava em ações ou edifícios. Estava em seu legado, em sua arte, em sua integridade. Uma fortuna que não podia ser alavancada ou falir. Uma fortuna que ele havia zombado. Ele havia se afastado da mulher mais rica que já conhecera, não em dinheiro, mas em tudo o que importava. A descoberta não foi apenas sobre o engano de Verônica. Foi a descoberta de sua própria e monumental estupidez. Ele saiu da mansão naquela noite, deixando Verônica gritando atrás dele. Ele não sabia para onde estava indo. Ele só sabia que precisava ir para o único lugar que ainda parecia real em seu mundo em colapso. O mundo de Lyra. A confissão de Verônica foi o fósforo que incendiou o castelo de cartas de Ricardo. Nos dias que se seguiram, o império de aço do Sr. Bastos desmoronou com uma velocidade espetacular,
arrastando consigo a reputação e a fortuna superficial de sua família. A Vértice, a empresa de Ricardo, foi protegida da queda direta graças à sua recusa em garantir o empréstimo. Mas o escândalo o manchou por associação. O mundo que ele tanto lutou para conquistar, com suas alianças de poder e casamentos estratégicos, revelou-se uma farsa frágil. Ele pediu o divórcio de Verônica, um processo rápido e amargo, que foi mais a dissolução de um mau negócio do que o fim de um casamento. Ele estava livre, mas a liberdade tinha o gosto de cinzas. O arrependimento de Ricardo não foi um evento súbito, mas uma maré lenta e avassaladora. Ele se viu assombrado, não pela perda de status, mas pela memória do olhar de Lyra na gala, a humilhação que ele lhe causara. A imagem dela, de pé e sozinha enquanto ele a descartava por um prêmio falso, tocava em sua mente repetidamente. Ele havia trocado uma rainha por um peão, e a plena consciência de sua tolice era uma tortura. Ele sabia que um simples pedido de desculpas seria um insulto. Suas ações exigiam uma penitência, uma demonstração de remorso tão profunda quanto sua transgressão. Sua busca por perdão começou de uma forma inesperada. Ele não a procurou. Em vez disso, ele mergulhou no único mundo que agora o conectava a ela, o mundo da arte e da cultura. Ele retirou sua proposta para exibir a coleção da Lua Silenciosa em seu museu. Em vez disso, ele fez uma doação anônima e maciça para a Casa de Argila, não em dinheiro, mas em recursos. Ele financiou a criação de um laboratório de conservação de última geração para a coleção, garantindo que o legado da família dela fosse protegido por séculos. Ele estabeleceu um fundo de bolsas de estudo em nome da Casa de Argila, para jovens artistas de cerâmica, garantindo que a tradição que ele um dia desprezou florescesse. Eram gestos silenciosos, feitos nas sombras, sem expectativa de reconhecimento. Ele também começou a usar seu poder como construtor para um novo propósito. Ele iniciou um projeto pro bono, sem fins lucrativos, para projetar e construir um novo centro cultural em um bairro carente, um espaço que incluiria galerias, estúdios para artistas locais e salas de aula. Ele se dedicou ao projeto com a mesma intensidade que antes dedicava a arranha-céus corporativos. Mas desta vez, a motivação não era o lucro, mas a criação de algo de valor duradouro, algo que Lyra pudesse respeitar. Lyra, é claro, soube de tudo. O mundo da arte era pequeno, e os ecos dos atos de Ricardo chegavam até ela. Ela via a mão dele por trás da modernização da oficina de sua família, por trás das oportunidades que se abriam para jovens artistas. Ela assistiu às notícias sobre o centro cultural, vendo um Ricardo diferente nas entrevistas, um homem mais quieto, mais pensativo, que falava não de metros quadrados e margens de lucro, mas de comunidade e beleza. A raiva que ela sentia por ele, há muito tempo erodida, deu lugar a uma confusão desconcertante. O homem que a humilhou por sua falta de valor mundano estava agora dedicando sua vida a criar o mesmo tipo de valor que ele havia desprezado. Ela não sabia como se sentir. Uma parte dela queria manter a distância, proteger seu coração da complexidade que ele representava. Mas outra parte, uma parte que ela pensava ter morrido naquela noite na gala, sentia uma pontada de orgulho. Ele estava mudando. Ele estava se tornando por conta própria o homem que ela um dia, em sua ingenuidade, acreditou que ele poderia ser. A busca dele por perdão, embora nunca dirigida a ela em palavras, era um diálogo silencioso de ações. Ele não estava tentando reconquistá-la. Ele estava tentando se tornar um homem digno da mulher que ele havia perdido. E essa jornada, essa busca altruísta por redenção, era mais eloquente do que qualquer pedido de desculpas que ele pudesse articular. O momento do acerto de contas veio meses depois, na cerimônia de inauguração do novo centro cultural. Lyra foi convidada como uma convidada de honra. Ela quase não foi, mas a curiosidade e algo mais, algo que ela não se atrevia a nomear, a levaram até lá. O centro era lindo, um espaço de luz e simplicidade que honrava a arte que abrigava. Ricardo fez o discurso de abertura.
Ele não falou sobre si mesmo. Falou sobre a importância da arte em uma cidade, sobre como a beleza pode curar comunidades, sobre como o verdadeiro legado não é construído com aço, mas com inspiração. Após o discurso, ele a encontrou em uma das galerias, onde algumas de suas próprias peças de cerâmica estavam em exibição emprestadas de um colecionador. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando uma de suas criações. "É linda", disse ele, a voz baixa. "Você pegou algo quebrado", ele continuou, referindo-se à técnica de esmalte rachado, "e a tornou mais forte e mais bonita do que era antes." Ele se virou para ela e em seus olhos ela viu 5 anos de arrependimento. "Eu não espero que você me perdoe, Lyra. Eu não mereço isso. Eu só quero que você saiba que eu finalmente entendo. Eu entendo o que eu joguei fora, e eu passarei o resto da minha vida tentando criar o tipo de beleza que você cria sem esforço." A confissão foi um ato de rendição total, a admissão de sua própria falência espiritual. E para Lyra, foi o começo de algo que ela nunca pensou ser possível: o perdão. A confissão de Ricardo no Centro Cultural foi a chave que abriu uma porta que Lyra pensava estar trancada para sempre. O perdão não veio como uma inundação, mas como um degelo lento. As ações dele haviam preparado o terreno, quebrando o solo congelado de sua dor. Suas palavras, finalmente despidas de arrogância e cheias de uma humildade crua, foram o primeiro sol da primavera. Nas semanas que se seguiram à inauguração, eles começaram a conversar. Primeiro por e-mails formais sobre os projetos da fundação. Depois, telefonemas mais longos, onde ele começou a visitar a Casa de Argila, não como um presidente ou um benfeitor, mas como um aprendiz. Ele pediu aos pais de Lyra que lhe ensinassem o básico da cerâmica. A visão de Ricardo, o homem dos ternos caros, sentado em um torno de oleiro, as mãos e o rosto sujos de argila, tentando desajeitadamente centrar um pedaço de barro, foi ao mesmo tempo cômica e profundamente comovente para Lyra. Ele era terrível nisso. Suas criações eram tortas, desequilibradas, muitas vezes desmoronando em suas mãos. Mas ele persistia, com uma paciência e uma concentração que ela nunca ouvira dedicar a nada que não fosse um contrato multibilionário. Ela começou a ensiná-lo. Ela se sentava ao lado dele, as mãos dela guiando as dele na argila, explicando a pressão, o ritmo, a necessidade de sentir o material em vez de forçá-lo. E nesses momentos, com as mãos cobertas de barro, as barreiras entre eles se dissolveram. Eles não eram o traidor e a traída. Eram apenas duas pessoas, reaprendendo a se comunicar através de uma linguagem mais antiga que as palavras. Ele estava aprendendo a arte dela, e no processo, ela estava vendo a alma dele despida de suas defesas. Ela viu sua frustração, sua determinação e, o mais importante, sua capacidade de rir de si mesmo, de sua própria imperfeição. O homem que ela conhecia era um perfeccionista implacável. Este novo homem encontrava alegria na tentativa, não apenas no resultado. Um dia, enquanto trabalhavam lado a lado no ateliê, ele finalmente conseguiu criar uma pequena tigela, simples e torta, mas que não desmoronou. Ele a segurou em suas mãos como se fosse o troféu mais precioso do mundo. "Eu fiz isso", ele disse, um sorriso genuíno e orgulhoso iluminando seu rosto. Lyra olhou para a tigela imperfeita e depois para ele, e sentiu seu coração se encher de uma afeição que ela pensava estar morta e enterrada. "Sim", ela disse suavemente, "você fez." Naquela noite, ele a convidou para jantar, não em um restaurante da moda, mas em sua casa. Um apartamento menor e mais modesto para o qual ele se mudou, com vista não para o distrito financeiro, mas para um parque. Ele mesmo cozinhou, uma refeição simples que ele admitiu ter aprendido em um tutorial online. E eles conversaram. Falaram sobre o passado, não com recriminação, mas com a honestidade de dois sobreviventes comparando cicatrizes.
Eu tinha tanto medo, ele admitiu, de não ser suficiente, de que pertencia àquele mundo, e eu estava disposto a sacrificar qualquer coisa por isso. E o que você aprendeu? Ela perguntou. Eu aprendi, ele disse olhando-a nos olhos, que o que você constrói com as próprias mãos. Ele fez um gesto para suas mãos, ainda manchadas de argila. Tem mais valor do que qualquer império que você possa herdar ou roubar. Eu aprendi que o valor real está aqui. Ele tocou o peito. E eu joguei o meu fora. A confissão foi o ato final de cura. Ele não estava mais pedindo perdão por tê-la ferido. Ele estava se lamentando por sua própria perda, a perda de sua própria alma. E Lyra, vendo sua jornada completa de redenção, finalmente sentiu a última lasca de gelo em seu coração derreter. O homem que ela amava não era o que ela pensava que ele era, mas o homem que ele se tornou era alguém ainda melhor. A paz que Lyra e Ricardo começaram a construir era um ecossistema delicado, nascido da vulnerabilidade e do perdão. No entanto, o mundo que eles haviam deixado para trás não perdoa nem esquece facilmente. Verônica, agora divorciada e despojada da aliança de poder que definia sua identidade, estava consumida por um ressentimento amargo. A queda de seu pai e o subsequente divórcio a deixaram socialmente isolada. Ver Ricardo não apenas sobrevivendo, mas se reinventando como um filantropo cultural e, pior de tudo, se reaproximando de Lyra, a mulher que ela considerava a causa de sua humilhação, era mais do que seu orgulho ferido podia suportar. Ela decidiu que, se não podia ter o poder, destruiria a paz deles. Sua vingança foi direcionada não a Ricardo, mas a Lyra, e sua arma foi a Coleção da Lua Silenciosa. Verônica, através de contatos que seu pai ainda mantinha, aliou-se a um inescrupuloso negociante de arte internacional, conhecido por operar em zonas cinzentas da lei. Juntos, eles tramaram um plano para minar a própria fundação do legado da família de Lyra. Eles começaram a espalhar rumores nos círculos de arte mais exclusivos, primeiro como sussurros e depois como artigos em blogs de nicho. A narrativa que criaram era venenosa. Eles alegaram que várias peças-chave da Coleção da Lua Silenciosa não eram tesouros de família, mas sim artefatos roubados durante os períodos de guerra e instabilidade do século passado. Eles fabricaram documentos de proveniência falsos, descobertos recentemente, que provavam que as peças pertenciam a outras coleções ou nações. O ataque foi brilhante em sua crueldade. Ele não questionava o valor da arte, questionava a integridade da família de Lyra. A Casa de Argila, antes vista como um bastião de tradição e honra, agora estava sob uma nuvem de suspeita. Museus internacionais que haviam agendado exposições começaram a fazer perguntas. O governo, sentindo a pressão de um possível escândalo internacional de repatriação de arte, anunciou uma investigação oficial sobre a proveniência da coleção. Lyra se viu no centro de uma tempestade. Ela estava sendo forçada a defender a honra de gerações de sua família contra acusações fabricadas. O legado que ela tanto prezava estava sendo manchado e a pressão era imensa. Ricardo viu o que estava acontecendo e reconheceu a tática imediatamente. Era uma guerra de reputação, projetada para isolar e destruir. Seu primeiro impulso, o do antigo CEO, foi usar seu poder para esmagar o problema. Contratar os melhores advogados, os melhores investigadores. Mas o novo Ricardo, o homem que aprendera com Lyra, sabia que essa não era uma batalha que poderia ser vencida com força bruta. Era uma batalha que precisava ser vencida com a verdade e a integridade. Ele foi até Lyra no ateliê dela, encontrando-a cercada por livros de história e registros de família antigos, tentando desesperadamente montar uma defesa para a honra de seus ancestrais. "Você não está sozinha nisso, Lyra", ele disse, a voz calma e firme. "A honra da sua família é a minha honra agora. Vamos lutar contra isso juntos." Naquele momento,
Eles deixaram de ser duas pessoas se curando e se tornaram uma equipe. A ameaça final projetada para separá-los acabou por uni-los de uma forma que a paz nunca poderia. Eles se tornaram uma dupla de detetives. Lyra, com seu conhecimento profundo da história da arte e da coleção, liderou a pesquisa. Ela passou dias e noites nos arquivos da família, comparando registros, diários e cartas antigas. Ricardo, com sua mente estratégica e seus vastos recursos, liderou a contra-investigação. Ele contratou os melhores historiadores de arte e especialistas em proveniência, não como advogados, mas como acadêmicos. Ele os enviou para bibliotecas e museus ao redor do mundo para rastrear a história real de cada peça contestada. Eles trabalharam lado a lado, muitas vezes até o amanhecer no ateliê de Lyra, as paredes cobertas de mapas, linhas do tempo e reproduções de documentos. Em meio ao estresse e à pressão, eles encontraram uma nova intimidade. A intimidade de duas mentes trabalhando em perfeita sincronia por uma causa compartilhada. Ele admirava sua dedicação incansável à verdade. Ela se apoiava em sua força calma e em sua capacidade de transformar o caos em um plano de ação. A descoberta veio de um detalhe que Verônica, em sua arrogância, havia negligenciado. Uma das provas que ela fabricou, um suposto registro de inventário de um colecionador europeu dos anos 40, continha um tipo de marca d'água no papel que só foi inventado nos anos 60. Era um erro pequeno, mas era o fio solto que eles precisavam. A partir daí, toda a conspiração começou a se desfazer. A equipe de Ricardo não apenas provou que os documentos eram falsos, mas rastreou a gráfica na Bélgica, onde foram produzidos, e encontrou o rastro financeiro que levava diretamente ao negociante de arte e, finalmente, a uma conta controlada por Verônica. Com a prova irrefutável em mãos, eles não foram à imprensa. Eles apresentaram suas descobertas diretamente ao comitê do governo que investigava o caso. A exoneração da família de Lyra foi total e completa, e a tentativa de Verônica de destruir a reputação de Lyra resultou na destruição final da sua própria, com acusações de fraude e conspiração pairando sobre sua cabeça. No dia em que a notícia da exoneração foi anunciada, Lyra e Ricardo estavam no ateliê, cercados pelas evidências de sua batalha vencida. Eles se olharam e, no silêncio, não havia mais passado, nem dor, nem arrependimento. Havia apenas a certeza de que juntos eles eram inquebráveis. A vitória sobre Verônica e a vindicação total da honra da família de Lyra foram a maré final que lavou as últimas sombras de seu passado. A batalha que lutaram juntos não apenas solidificou sua parceria, ela a transformou. A questão entre eles não era mais se poderiam superar o passado, mas como construiriam seu futuro. O amor que sentiam um pelo outro era agora uma verdade silenciosa e inegável, presente em cada olhar compartilhado, em cada conversa tarde da noite sobre arte e planos para a fundação. Ricardo sabia que, para dar o próximo passo, precisava de um gesto que simbolizasse a totalidade de sua jornada. O primeiro relacionamento deles foi definido pela ambição dele e pela simplicidade dela. O novo relacionamento precisava ser uma fusão de seus mundos, um reconhecimento de que eram iguais em todos os sentidos. Ele escolheu o local com um cuidado meticuloso, o novo centro cultural que ele havia construído, o lugar que representava sua redenção e que agora abrigava uma exposição das peças de cerâmica dela. Ele a convidou para uma prévia privada da exposição. Quando Lyra chegou, o centro estava vazio e silencioso, exceto pela luz suave que iluminava suas criações em seus pedestais. Cada peça contava uma parte de sua história. As primeiras tigelas simples, os vasos rachados de sua dor, as novas formas ousadas de sua confiança recuperada. Ricardo a esperava no centro da galeria. Eu estive pensando, ele começou, a voz calma, sobre o valor. Eu costumava pensar que era algo que se podia calcular, algo que se podia colocar em um balanço. Você me ensinou que o verdadeiro valor é imensurável. Ele a guiou até o final da galeria, onde uma única peça estava coberta por um pano de veludo. Eu tentei fazer algo, ele disse,
a voz cheia de uma rara vulnerabilidade. Não é perfeito, mas é meu. Ele removeu o pano. Sobre o pedestal estava uma tigela de cerâmica. Era claramente obra de um amador. As bordas eram um pouco tortas, o esmalte um pouco irregular, mas era feita com cuidado. E no centro da tigela, fundido no esmalte, havia um pequeno e delicado anel de platina. Lyra ofegou, a mão voando para a boca. Eu fiz a tigela, disse Ricardo, um sorriso tímido em seu rosto. Demorei meses. É a única que não desmoronou. Ele então pegou a tigela com as duas mãos, como se fosse o objeto mais precioso do mundo, e se ajoelhou. Ele ergueu a tigela para ela. Lyra, eu não tenho uma fortuna de aço para te oferecer. Eu não tenho um nome poderoso. Tudo o que eu tenho é o que eu construí desde que te conheci de verdade. Uma fundação, um centro cultural e uma apreciação profunda e infinita pela beleza e pela força que você carrega. Eu sei que não mereço, mas eu não posso imaginar um futuro sem você nele. Ele tirou o anel da tigela, a platina brilhando contra a cerâmica rústica. Este anel não é de uma joalheria famosa. Eu o desenhei. A platina é forte e durável como você, e está embutido na argila, na terra, na sua origem, que é a fonte de sua força. Lyra, você quer construir uma vida comigo? Uma vida de coisas imperfeitas, mas reais. Você quer se casar comigo? As lágrimas que escorriam pelo rosto de Lyra eram de uma felicidade tão pura e completa que parecia que seu coração ia transbordar. O homem à sua frente havia aprendido a linguagem de sua alma. Ele não estava mais tentando se encaixar no mundo dela ou puxá-la para o dele. Ele havia criado algo novo, algo que era deles. Sim, ela sussurrou, a palavra cheia de 5 anos de dor e 5 anos de cura. Sim, Ricardo, eu quero. A cena final se passa 3 anos depois. Não em uma galeria ou em uma cobertura, mas no pátio ensolarado da casa de argila, que agora foi expandida. O ateliê original ainda está lá, preservado em sua rusticidade. Mas ao lado dele, há uma nova ala moderna de vidro e madeira, a sede da Fundação Lee Ricardo para as Artes, uma organização que se tornou uma das mais importantes do país, financiando artistas emergentes e preservando o artesanato tradicional. O pátio está cheio de vida. É o dia de uma oficina de cerâmica aberta à comunidade, um evento anual que eles organizam. Crianças riem enquanto sujam as mãos de argila, guiadas por jovens artistas que são bolsistas da fundação. A mãe de Lyra, agora com um sorriso sereno, supervisiona o evento com um orgulho silencioso. Lyra está no centro de tudo, não como uma anfitriã formal, mas como uma participante. Ela está sentada em um pequeno banco, ajudando uma menina a moldar uma tigela torta, a alegria em seu rosto genuína e contagiante. Ela não abandonou sua própria arte. Pelo contrário, seu trabalho se tornou mais alegre, mais ousado, celebrado em todo o mundo. Mas sua maior felicidade é encontrada aqui, compartilhando a paixão que a salvou. Ricardo chega ao pátio, trazendo uma bandeja com jarras de limonada fresca. Ele carrega nos ombros sua filha de 2 anos, uma menina com os olhos brilhantes da mãe e uma risada que é a imagem da sua. Ele não é mais o titã da construção em busca de legados de aço. Após o casamento, eles venderam suas respectivas empresas e fundiram a maior parte de sua riqueza na fundação. A Vértice foi transformada em uma empresa de propriedade dos funcionários, com foco em construção sustentável e projetos comunitários. O trabalho de Ricardo agora é administrar a fundação ao lado de Lyra, um trabalho que ele realiza com uma paixão e um propósito que o mundo corporativo nunca lhe deu. Ele se aproxima de Lyra e lhe entrega um copo beijando o topo de sua cabeça, enquanto a filha dele se estica para tocar o rosto sujo de argila da mãe. É uma cena de domesticidade perfeita, uma felicidade tão natural e terrena quanto a argila sob suas unhas. Em um canto do pátio, em uma vitrine climatizada construída especialmente, está a tigela imperfeita que ele fez para pedi-la em casamento, com o anel original agora ao lado dela. É um lembrete constante de sua jornada, não da dor, mas da beleza encontrada na imperfeição e na redenção. O narrador encerra com uma voz calma e sábia.
Dizem que a fortuna favorece os bravos, mas a história de Ricardo e Lira nos ensina que a verdadeira fortuna não é encontrada, mas construída. É construída com as mãos, a partir da argila da humildade e do fogo do arrependimento. Eles aprenderam que o valor de uma vida não é medido pela altura dos edifícios que construímos, mas pela força das fundações que estabelecemos no coração dos outros. O amor deles não foi um conto de fadas sobre uma princesa e um príncipe, mas uma história real sobre dois artesãos, que a partir dos cacos de um passado quebrado, moldaram um futuro mais forte, mais verdadeiro e infinitamente mais bonito. A cena final mostra Lira e Ricardo, com a filha entre eles, as mãos unidas, observando a nova geração de artistas em seu pátio. Eles não estão olhando para o horizonte ou para um império, mas um para o outro. Seus sorrisos refletindo a simples e profunda alegria de terem encontrado, finalmente, o seu verdadeiro tesouro.